Foo Fighters e a sua turnê na América do Sul. Uma notícia triste abala o mundo da música. Morre o baterista Taylor Hawkins com 50 anos de idade por motivos ainda não divulgados. É luto na música mundial e no rock. Naquela mesma ocasião, chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Jesus, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não era, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre as quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu afirmo. Mas se vocês não arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus responde a uma pergunta curiosa feita pela multidão. Por que tragédias acontecem sem uma explicação? Por que coisas horríveis acontecem? As pessoas perguntam sobre galileus que foram mortos em um momento de um ritual religioso por Pilatos e simplesmente todos são mortos. E perguntam para Jesus por que isso acontece. E curiosamente Jesus não responde. Jesus apenas diz: cuidai da sua vida, se arrependa, para que o mesmo não aconteça com você. Jesus não responde, mas responde com uma pergunta retórica, querendo dizer que aquelas pessoas não morreram porque eram somente pecadores. As pessoas não morreram porque algum mal espiritual e tal. Jesus simplesmente deixa em aberto a resposta sobre uma tragédia. Mas ele aproveita a tragédia para dizer: arrependam-se vocês porque vocês estão vivos ainda e vocês podem lutar pelas vidas de vocês. Depois de uma torre de Siloé que caiu na cabeça de 18 pessoas, e Jesus também não responde o porquê, mas diz: arrependam-se vocês que estão vivos. Numa tragédia como essa, onde eu acordei hoje com essa triste notícia, já como manchete nos principais portais de notícias, informando desse batera tão sorridente no palco, com um som tão alegre. Aliás, um dos bateristas mais lembrados, principalmente pela sua presença de palco. Isso é interessante. Geralmente os bateras famosos são lembrados pelo seu virtuosismo, pelo seu groove e tal. E sim, ele era um baita batera, super virtuoso, super musical, super talentoso. Mas o Taylor era muito mais lembrado pela forma como que ele fazia o seu som. Uma alegria, uma loucura, uma forma expansiva, uma forma estericizada no palco. Muito lembrado pela sua presença de palco no Foo Fighters. Fazia muito movimento, estando sentado numa batera. O cara marcou uma geração. E a gente esperando o show dele no Brasil, do que ia acontecer no Lollapalooza e tal. E aí vem uma notícia, há 2 dias do show no Brasil, uma morte estranha dentro de um hotel, sozinho, encontrado morto. Alguns estão falando por conta de uma possível overdose, outros dizem que não sabem, porque a banda também não se pronunciou. E aí fica a pergunta: o que aconteceu? E sempre quando nós vemos uma morte como essa no mundo artístico, uma morte do nada, como vários a gente já noticiou aqui, as pessoas na internet se colocam a questionar a sua própria vida. E geralmente o artista, sempre ele vive além da linha do limite, aquela coisa da híbris. Ele sempre está rompendo a híbris, ele sempre está rompendo o limite humano. A coisa do excesso de show, muitas vezes o excesso de droga, muitas vezes o excesso de energia dedicado àquele trabalho, ou simplesmente uma morte inesperada e trágica. Talvez ele estava num momento mais exponencial da sua saúde, porque ele vinha já há alguns anos de uma saída, até onde a gente sabe, do mundo das drogas e tal. Mas uma coisa como essa acontece. Particularmente, algo me diz que tem a ver com alguma recaída. Pode ser que não, espero que não, né, para que a gente pelo menos tenha algum alívio de que a morte dele não tenha sido por conta disso. Mas seja lá o que for, é momento da gente refletir. Eu não sei o que estava acontecendo naquele quarto de hotel. Eu não sei o que estava acontecendo com aquela vida. Mas eu quero aqui deixar as minhas palavras e fazer as palavras do Valtão, um grande batera, Walter Lopes, fazer as minhas palavras. Mais importante do que tocar um grande instrumento é ser instrumento nas mãos de Deus. Você que está vivo vendo esse vídeo, você tem ainda a chance de se arrepender, de entregar sua vida a Cristo e de ter sua vida mudada
para que você seja sempre mais e mais instrumento nas mãos de Deus. Eu não julgo, porque eu não sei da vida do Taylor na sua intimidade. O que eu sei é da minha vida. E em mortes como essa, que abala o mundo da música, do rock que eu tanto amo, eu passo a me questionar daquilo que eu tenho feito com a minha vida, daquilo que eu tenho feito com a minha obra, daquilo que eu tenho feito com o instrumento que Deus me deu. Se eu estou tocando para mim, para os outros, ou se eu estou sendo instrumento nas mãos de Deus. Que Deus conforte os fãs, que Deus conforte principalmente a banda e os seus familiares e seus amigos, mas que você se questione em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.